Olá, meus irmãos e amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal do evangelista Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Nosso objetivo é de que algum vídeo postado neste canal sirva de edificação para você, para sua casa e para sua querida família. Que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e lembrando que você pode se inscrever clicando lá em inscreva-se, na sequência clique no sininho e ative as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo, você recebe no seu celular essa notificação aí dizendo que o novo vídeo chegou. E no vídeo de hoje apresentaremos mais uma mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor presidente da comunidade cristã Paz e Vida, pastor Joanribe Palharim. Prepare o seu coração, Deus vai falar com você nesse dia. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lembrando que o pastor Joanribe tem o seu canal oficial no YouTube. Você escreve youtube.com/Joanribe. Você está no canal oficial do pastor Joanribe, que tem as mensagens em vídeo. O nosso canal tem trabalhado apenas com as mensagens em áudio. Se você quiser ver em vídeo, não se esqueça de procurar o canal oficial do pastor Joanribe aí, tá bom? Então vamos à mensagem de Deus, roda a vinheta e bora pro vídeo. Canal do Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Atenção, este é um trabalho evangelístico sem fins lucrativos. A utilização e doação gratuitas de seu conteúdo são totalmente liberadas. Porém, toda e qualquer comercialização está expressamente proibida. Saiba mais sobre este ministério acessando pregatoresdotelhado.org.br. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim, em um dos encontros de Paz e Vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cada pessoa agora pega o Evangelho e abra lá no capítulo 5 de Lucas. E nós vamos ler o versículo 4. Diz assim: E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Em outras traduções está escrito: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É a mesma coisa, tá certo? Então vamos tomar posse agora desta última frase que você leu no Evangelho. Vamos tomar posse disso. Então declara isto para o Senhor Jesus: Mestre, porque mandas, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? Então agora faça o seguinte: desocupe as tuas mãos e faça todo o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, a palavra que vai ser agora o suporte, o alicerce para você fazer a melhor pescaria de toda a sua vida. Aplaude a palavra de Deus, aplaude mais ainda, e enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Bendita seja a tua palavra, Senhor. Isso, diga glória, glória, glória. Você que está pela primeira vez, não se acanhe não. Abre a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome. Você que não está aplaudindo, comece a aplaudir. E aplaude cada vez mais e glorifica cada vez mais. Oh glória. Senhor Deus, recebe o louvor do teu povo.
Enquanto este povo está fazendo o louvor subir, faz a tua bênção descer. Enquanto este povo glorifica a tua palavra, faz a tua palavra produzir resultado na vida desta pessoa. Agora, Senhor, sobre a tua palavra, nós queremos realizar coisas extraordinárias em cima da tua palavra. Nós queremos ver resultados, nós queremos ver coisas tremendas. Faça isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podem sentar agora, amados. Você sabe muito bem que o Senhor Jesus, quando fez 30 anos de idade, deixou a carpintaria do seu pai, foi até o Rio Jordão e pediu para ser batizado. Logo após o seu batismo, o Senhor Jesus vai para um monte, o monte da tentação, e fica em jejum 40 dias e 40 noites sem nada comer. E ali ele é tentado pelo diabo e ele tem a vitória contra Satanás. Quando o Senhor Jesus desce daquele monte da tentação, ele começa a percorrer as aldeias e as cidades de Israel, anunciando a chegada do reino de Deus. E ele vem dizendo com autoridade que foi enviado para instalar, para inaugurar o reino de Deus na face da terra. E ele começa a fazer coisas que chamam a atenção de multidões. Ele começa a expulsar espíritos malignos daqueles que estão perturbados. As multidões se assustam, porque nunca viram um homem com autoridade sujeitar os demônios e expulsar os demônios. Cria-se um impacto tremendo. E paralelo a isso, o Senhor Jesus começa a resolver problemas das pessoas e a curar enfermidades, e dar vista aos cegos, e curar paralíticos, e curar leprosos. E ele vai realizando milagres, dizendo: eu vim inaugurar o reino de Deus na face da terra. Para isso eu fui enviado. E já seguido por uma grande multidão, repentinamente o Senhor Jesus se vê acuado. Ele quer falar com o povo, mas o povo o oprime, o povo quer tocá-lo. Jesus está agora cercado por uma grande multidão, e ele se encontra à beira do mar da Galileia. E à beira do mar, ele observa que alguns pescadores estão trabalhando, lavando as redes, limpando as redes, e ele se aproxima então dos pescadores, e ele pede emprestado um dos barcos. Ele entra num dos barcos, senta e pede a um dos pescadores que afaste o barco da praia, não muito. O suficiente apenas para que ele fique isolado e possa pregar para a multidão, falar com a multidão. As pessoas então ficam lá na praia, e ele, dentro do barco, assentado, começa a pregar o mais extraordinário discurso que alguém já fez sobre o reino de Deus. Ele começa a falar que o reino de Deus é um reino não apenas de solução de problemas, de curas de enfermidade, mas um reino de abundância, um reino de fartura. E ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. E Jesus começa a pregar esta mensagem. E quando ele termina a sua pregação, ele sente necessidade de provar tudo aquilo que ele falou. Porque as pessoas receberam a mensagem, agora ele quer provar que o reino de Deus é um reino de fartura, é um reino de prosperidade. Ele quer provar que as pessoas que vivem no reino de Deus não têm falta de nada e não conhecem o fracasso. Ele quer provar isto.
Essa é a razão porque ele foi até ali no mar da Galileia. Esta é a razão porque ele pegou justamente o barco daqueles pescadores que não tinham pego nenhum peixe, apesar de tanto trabalho. Foi por isso que ele escolheu aqueles homens, porque eles estavam vivendo uma situação de necessidade, uma situação de fracasso, uma situação de desânimo. Jesus agora vai provar que quem vive no reino de Deus não passa por esse tipo de necessidade. Quando ele termina a mensagem, ele olha para os pescadores e diz: entrem nos barcos e subam até o mar alto e lancem as vossas redes para pescar. Pedro, um dos pescadores, que mal estava conhecendo aquele homem, ele responde o seguinte: olha, eu trabalhei a noite inteira, esses meus amigos pescadores também, e nós nada apanhamos, mas porque tu mandas, mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E eles então entram no barco, as redes que estavam já lavadas lá na praia, preste atenção, as redes já tinham sido lavadas, estavam prontas para serem guardadas. Pedro manda trazer novamente as redes para os barcos. Pedro podia ter respondido: olha, eu sei que o senhor está me mandando pescar, mas eu já lavei as redes e estou super cansado, trabalhei a noite inteira, não peguei nada. E não adianta a gente ir pescar agora. Sabe por quê? O sol já está aí. E a água esquenta, os peixes se escondem. Os peixes procuram o lugar mais fresquinho. Essa não é hora de pescar. A melhor hora para pescar é realmente de madrugada. E na melhor hora do dia, que foi de madrugada, não pegamos nada. Então, olha, não vamos perder tempo. A rede já foi lavada, eu vou guardar tudo. Se ele tivesse respondido dessa maneira, ele não estaria se sujeitando ao reino de Deus. Ele estaria vivendo debaixo do reino dos homens. E ele continuaria naquela situação de fracasso. Aquela situação em que a pessoa trabalha muito e não vê resultado. Se a pessoa faz desta maneira, vai passar e continuar passando necessidade. A pessoa só pode ter a fartura que o reino de Deus oferece quando ela se sujeita ao reino de Deus. Quando ela faz as coisas em cima da palavra de Deus. Por isso que Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele se sujeitou à palavra do Senhor Jesus, à ordem do Senhor Jesus, automaticamente ele se incluiu debaixo da fartura do reino de Deus. Então Jesus agora vai mostrar para Pedro e para as demais pessoas que pescaram a noite inteira e não apanharam nada, vai mostrar o poder do reino de Deus. Vai mostrar o resultado de se viver debaixo do reino de Deus. À beira do mar da Galileia, aquele mar não tem mais peixe. O pessoal pega uns peixinhos desse tamanhinho durante o dia. Conversei com um pescador que estava lá jogando a tarrafa, ele tirava uns peixinhos desse tamanho durante o dia. Eu falei para o pescador: não tem peixe maior aqui? Ele falou: não. Eu falei: e esses peixes que a gente come nos restaurantes aqui? Ah, é tudo criado em aquário, tudo criado em piscina. O mar da Galileia não tem mais peixe, tem peixinho só. E ele me garantiu que o melhor horário para pescar é à noite. Ele falou: de dia nós só pegamos peixe pequenininho, para pegar peixe maior tem que vir à noite. Mas para que a pessoa também vai vir à noite aqui, se você pode comprar peixe lá do piscinão, peixe que foi criado em reservatório, e a gente tem o peixe. Então, a gente nem vem pescar à noite não, mas de noite é melhor. Quer dizer, Pedro já tinha pescado com as melhores condições durante a noite, numa época que não havia muita exploração da pesca naquele lugar. Então,
ele poderia responder: Senhor, é perda de tempo, não vou não. Olha, ele podia virar para os discípulos e falar: eu não vou, vocês querem ir com ele? Pode ir, mas eu vou ficar aqui na praia, não vou não. Se ele tivesse feito isso, ele ficaria fora do reino de Deus. Pedro diz: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. A pessoa tem que se sujeitar à palavra de Deus. Não dá para a pessoa ser parte do reino de Deus se não obedece à palavra de Deus. Pedro se encaixou debaixo da primeira condição: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E o que nos diz aqui o Evangelho, que ele fazendo isso, lançando a rede, e Jesus estando dentro do barquinho com ele, diz o Evangelho que eles sentiram que a rede ficou pesada. A rede desceu na primeira passada, a rede ficou muito pesada. Na primeira tentativa, a rede ficou muito pesada. Quando ele começa a puxar, ele vê que não tem forças para puxar aquela rede. Então os outros pescadores que estão no barco começam a ajudar Pedro a puxar a rede, mas não tem força, porque a rede ficou muito pesada. Então Pedro começa a chamar Tiago e João, que estão no outro barquinho, e ele começa a falar: venham ajudar, porque eu já lancei a rede, e a rede está muito pesada. Então eles se aproximam com outro barco, e todos eles começam a fazer força para puxar a rede, e a rede começa a arrebentar. O peso era tão grande que a rede começa a se romper e vários peixes enormes pulam para fora. Eles percebem que tem peixe pulando para fora. Mesmo assim, num esforço muito grande, eles conseguem trazer a rede e despejar dentro dos barcos. Era tanto peixe que encheu os barcos, e nos diz o Evangelho que os barquinhos quase iam a pique, quase afundavam. Veja que coisa, como esta pesca foi realmente maravilhosa. Pedro, ele fica com medo, ele sente muito medo. Veja aqui comigo o versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Amados, reflita comigo. Um pescador acostumado a pegar peixe, o trabalho dele é esse. Para ele ficar espantado com aquela pescaria, para ele sentir medo, espanto, você concorda que foi uma pesca que ele nunca fez antes na sua vida? Concorda? Para ele sentir espanto, foi uma pesca sobrenatural. Nunca em toda a sua vida, e Pedro sempre foi pescador, nunca em toda a sua vida ele havia pego peixe daquela maneira. Então, cheio de espanto, cheio de medo, ele dentro do barquinho se ajoelha e põe o rosto assim entre os joelhos. Ele não tem coragem nem de olhar para o Senhor Jesus, que está sentado ali acompanhando a pescaria. E ele diz: Senhor, eu não sou digno que estejas aqui no meu barco. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sai daqui, porque eu não mereço a tua ajuda. Eu não conheço o Senhor direito. É o nosso primeiro encontro, mas eu posso ver que o Senhor é um homem especial. Eu posso ver que o Senhor é um homem diferente. Eu posso ver que o Senhor é um homem santo. Eu não sei direito quem o Senhor é, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu sou um grande pecador. Então não fique aqui comigo não, se afasta de mim. E ele se humilha, e ele fica ali ajoelhado pedindo para Jesus: eu sou pecador, sai daqui, Senhor, eu não mereço a tua ajuda. Nesta hora, o Senhor Jesus diz para ele: Pedro, não temas, porque a partir de hoje, tu serás pescador de homens. A partir de hoje, você vai ser pescador de almas. Uma pesca maravilhosa. O que eles queriam demais?
Por que eles trabalharam tanto? Para conseguir peixe. Por que eles queriam peixe? Porque eles viviam disso e trabalhavam com isso, vendiam peixe no mercado. Era o sustento e a profissão deles. Tudo que eles queriam era uma boa pescaria. Conseguiram. Mas eles estão atemorizados. Aquela multidão que estava na praia ouvindo o discurso de Jesus, aquela multidão continua na praia. E Pedro e os demais apóstolos retornam à praia com os barcos carregados de peixes. Eles retornam à praia e a multidão está ali. E a multidão é testemunha de que os barcos vêm sobrecarregados com peixes e mais peixes. A multidão que está na praia comprova que tudo aquilo que Jesus tinha dito a respeito do reino de Deus realmente é verdade. Eles veem então que numa hora impossível do dia, num lugar que com certeza não havia peixe, a multidão comprova que Jesus fez aquele milagre. E a multidão está esperando os barcos chegarem. Pedro e os demais apóstolos estão ali. Eles descem do barco e vão arrastando até a praia. E a multidão em volta, olhando os barcos abarrotados. Uma grande pescaria. Pedro e os demais apóstolos notam quando Jesus sai do barquinho e vai andando pela água e pela praia e vai indo embora. Pedro fica olhando os barcos. Finalmente o que ele queria estava ali. O sucesso, a vitória, a prosperidade. Ele olha para o barquinho, os peixes, as redes, olha para os amigos e olha para Jesus que já está caminhando. E Pedro toma a decisão mais importante da sua vida. Ele grita: Jesus, Jesus, não vai embora não. Espera por mim, porque eu vou atrás do Senhor. Eu não vou ficar com este barquinho. A partir de agora, onde o Senhor for, eu irei junto. Quando Pedro e os apóstolos abandonaram os barcos, você pode calcular o que a multidão fez? Não tem mais dono. Os barcos não têm mais dono, os peixes não têm mais dono. O que a multidão fez? Avançou tudo nos peixes, né? Foi uma festa, uma alegria total. Muita gente que também estava na necessidade, na pobreza, na fome, pegaram aqueles peixes que Pedro abandonou, que os apóstolos abandonaram, que os pescadores deixaram. Deixaram rede, deixaram barco, deixaram peixes, e a multidão avançou em tudo. E Pedro nem olhou para trás, porque Pedro compreendeu agora que ele havia encontrado algo muito mais importante do que simplesmente o sucesso. Ele refletiu: eu já fui pescador, pescaria igual a essa eu nunca vi, desse jeito nunca me aconteceu. Tive pescarias fracassadas como a dessa última noite, e essa é a maior pescaria que eu já fiz. Mas Pedro ficou pensando: se eu continuar aqui na minha vida, tentando ganhar a vida com meu próprio esforço, pode ser que um dia eu tenha sucesso, e pode ser que outra noite eu não pegue mais nada. Só pegue canseira, só pegue enrosco, só pegue sujeira. Se eu continuar dependendo de mim mesmo, eu vou sobreviver, com dificuldade ou com sucesso, mas não vai ser uma coisa permanente. Mas não. A partir de agora, não. Eu descobri uma maneira de ter sucesso o tempo todo. Eu descobri um jeito de nunca mais me faltar nada. Eu vou viver debaixo do reino de Deus. Eu vou viver junto do Senhor Jesus. Enquanto eu estiver com Jesus, não vai me faltar nada. Eu tenho certeza disso. Essa é a razão porque Pedro largou tudo e passou a seguir o Senhor Jesus. E veja, ficou com Jesus a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana. Será que ele ia fazer uma campanha só de 7 semanas? Não, ele ficou com Jesus 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, dia e noite. Nunca mais ele foi lançar a rede no mar. Nunca mais ele foi pescar.
ficou com Jesus 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, nunca mais lançou a rede para pescar. Ficou com Jesus 2 anos, nunca mais foi pescar. Ficou com Jesus dia e noite 3 anos, nunca mais foi pescar. Em nenhum momento ele teve necessidade de qualquer coisa. Nenhum dia ele passou fome. Nenhum dia ele foi envergonhado. Depois dos 3 anos, ele ficou mais 6 meses com Jesus. 3 anos e meio com Jesus. Nunca teve qualquer necessidade. Porque ele descobriu como ter tudo. Para ter tudo, ele precisava ter o Senhor Jesus. Estando com Jesus, ele tinha tudo. Nunca mais ele foi pescar. Terminados os 3 anos e meio, aconteceu uma tragédia. Pedro viu Jesus ser preso. Acompanhou à distância o seu julgamento. Viu Jesus ser condenado. E viu de longe o seu mestre Jesus crucificado. Acompanhou quando ele morreu na sexta-feira, de longe, porque ele estava com medo. Acompanhou o funeral do Senhor Jesus. Acompanhou a morte do Senhor Jesus. Foi uma tragédia tão grande que Pedro perdeu a vontade de viver. Pedro perdeu o ânimo novamente. E Pedro perdeu a fé. Durante 3 anos e meio, ele não teve falta de nada. Mas agora estava faltando o principal. Jesus morreu. E com a morte de Jesus, morreu também a fé de Pedro. E os demais apóstolos também ficaram desanimados. 3 anos e meio de vitória, de bênçãos, mas agora tudo acabou. Agora Jesus está morto e Pedro fica abatido. E os demais apóstolos também. Eu quero que você abra o Evangelho agora em São João capítulo 21. Já tem 3 dias que Jesus morreu. Já tem 3 dias que tudo acabou. Pedro e os demais apóstolos estão derrotados. Eles não têm mais ânimo. Eles não têm mais fé. Eles perderam o rumo. Perderam a direção. Perderam a vontade de viver. Perderam a vontade de continuar. Já tem 3 dias que Jesus morreu. E eles estão pensando o que fazer. E agora? E eles estão com muito medo, e é lógico. Porque se mataram o chefe, virão também para nos matar. Se mataram Jesus, matarão também os discípulos. Pedro e os apóstolos estão com medo. E eles estão novamente à beira do mar da Galileia. Estão novamente ali. Pensando em toda aquela tragédia que ainda está bem fresca na mente de cada um. A morte de Jesus. O sepultamento de Jesus. O fim do sonho. O fim de tudo. Eles perderam totalmente a fé. Não sabem o que fazer. Aqui em São João capítulo 21, versículo 2, diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Conte, e você vai ver que são 7 pessoas. Jesus tinha 12 discípulos. Judas já se enforcou, Judas já se matou, sobraram 11. Dos 11, 4 desapareceram, estão escondidos. 4 não estão mais andando com o grupo. Por quê? Porque também perderam a fé, também desanimaram, estão dispersos. Esses 7 discípulos aqui,
que se encontram juntos, eles estão extremamente abatidos. E quando a pessoa perde a fé em Jesus, quando a pessoa esfria na fé, quando a pessoa já não está mais junto de Jesus, a primeira coisa que ela faz é voltar para a velha vida. É voltar a fazer as coisas que fazia antes. E olha o que Pedro diz aos seus companheiros. Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Os outros 6 estavam desanimados e só precisavam de uma desculpa para voltar para a velha vida. E Pedro deu a desculpa. Pedro era o que tinha mais iniciativa. Pedro falou: quer saber de uma coisa? Eu vou é pescar. E os outros: eu vou com você, eu vou com você. E entraram no barco. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Voltaram para a velha vida e note, para o velho fracasso. A pessoa que perde a fé em Jesus, a pessoa que esfria a sua fé em Jesus, a pessoa que acha que Jesus está longe dela, a pessoa que acha que perdeu Jesus, ela acaba se perdendo. Pedro e os apóstolos voltam para a velha vida e aquela velha vida de fracasso. Foram pescar, trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Não pegaram nada. Novamente, a mesma situação de 3 anos e meio atrás. Veja, tudo que eles aprenderam com Jesus em 3 anos e meio foi perdido. Porque eles perderam a fé em Jesus. Eles pensam que Jesus está morto. Eles pensam que Jesus já era. Eles pensam que o sonho acabou. Então, eles regridem na vida. Retornam para a velha vida, volta para o fracasso. Isso é o que acontece com a pessoa que estava seguindo Jesus e de repente ela para. Ela abandona. Ela perde a fé. Ela enfraquece na fé. Repare nisso. A pessoa está vindo na igreja, a pessoa está fazendo campanha de oração, a pessoa está junto de Jesus, a vida dela é uma bênção, tudo está dando certo. Mas aí um dia que a sua fé está fraca, um dia que a sua fé é abalada, a pessoa deixa de vir à igreja, deixa de seguir o Senhor Jesus e ela volta para a velha vida. É verdade ou não é? A pessoa sai da igreja, vai para o mundo, logo ela vai estar fazendo as coisas velhas que fazia. Vai voltar a fumar, vai voltar a beber, vai voltar a jogar, vai voltar a falar palavrão, vai voltar a andar com os pecadores, com os piores sujeitos, com os piores elementos, e volta aquela vida de dificuldade. Volta aquela vida de miséria, aquela vida de fracasso. Por quê? Porque a pessoa saiu debaixo do reino de Deus. A pessoa perdeu a fé. Vocês já devem ter visto isso acontecer com alguém, ou de repente até com algum de vocês já aconteceu isso. Esfriou na fé, se afastou da igreja, se afastou de Jesus e a vida piorou. Com alguém aconteceu isso daqui? Levante a mão. Com quem que já aconteceu isso? Aí alto a mão. Pastor, eu passei por essa experiência, sei o que é. Por quê? Porque a pessoa não está mais vivendo debaixo do reino de Deus. É um perigo a pessoa perder a fé. É um perigo a pessoa se afastar do Senhor Jesus. Achar que não adianta mais, está tudo perdido mesmo. Aí é que a vida da pessoa vai piorando. Olha aqui a prova. Aconteceu com os discípulos. Eles pensam que Jesus já era. Eles pensam que não adianta mais. E o que acontece? Voltam para a velha vida. Volta para o velho trabalho. E é um trabalho com resultado? Não, eles regrediram 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio nunca precisaram lançar a rede.
Agora, para sobreviver, eles têm que ir lá. Tem que ir lá. Depender do seu próprio esforço. E o que eles conseguem com o próprio esforço? Nada. Trabalharam a noite inteira, nada apanharam. A pessoa que tenta conseguir sucesso na vida, se fazendo sozinha, sem a ajuda de Deus, pode ser que um dia ela tenha resultado, mas 2 dias ela vai ter prejuízo. Um dia ela consegue, no outro dia ela perde. E assim vai. Você não viu agora na televisão as pessoas que compraram casas e terrenos, construíram com dificuldade, mas construíram num terreno errado, num terreno que não havia autorização da prefeitura. Vocês viram na televisão os tratores derrubando as casas, o pessoal tudo chorando? Tinha gente lá dizendo, mas eu trabalhei a vida inteira para ter esse barraco, para ter esse quarto e cozinha, eles destruíram a minha casa, perdi tudo. Tem muita gente que está vivendo desse jeito. Se esforça, e não é preguiçoso nem preguiçosa, trabalha muito, trabalha bastante, mas não consegue resultado. Às vezes eu converso com pessoas de mais idade e dizem para mim, pastor, você vê, estou aposentado. Aposentei, contribuí a vida inteira. Contribuí ali para um dia aposentar. Hoje o que eu ganho, pastor, não dá nem para eu pagar o meu aluguelzinho. Não dá nem para pagar a farmácia. O que eu gasto de remédio, pastor, não dá nem para sobreviver, se não é a ajuda dos meus filhos, das minhas filhas. Pastor, trabalhei a vida toda, não consegui nada. Veja, se esforçou, trabalhou, mas dependeu do seu próprio esforço. Não conseguiu nada. Só fracasso, só derrota. Pedro está novamente passando por essa experiência. Sem Jesus, ele está vendo que não dá, que a dificuldade é muito grande. Eles estão novamente naquela situação de necessidade, de fracasso e de miséria. Agora veja aqui comigo o versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Olha como a situação deles está dramática. Além de não terem conseguido sucesso a noite inteira, trabalhando, pescando, não apanharam nada, a situação deles é tão crítica que eles não têm nem o que comer. Está vendo? Não tem nem o que comer. Em apenas 3 dias sem o Senhor Jesus, eles estão na mais negra miséria. Não tem nem o que comer. Como que a vida da pessoa que estava indo tão bem, de repente afunda desse jeito? E repare uma outra coisa. Eles não reconhecem que é o Senhor Jesus que ressuscitou e está lá na praia. Por quais motivos eles não reconheceram Jesus? Por vários. Além da cegueira espiritual, além da falta de fé, nós podemos também citar que aquela hora ainda era de madrugada e ainda estava escuro. E você sabe que lá naquela parte do mundo, principalmente há quase 2000 anos atrás, os homens não se barbeavam diariamente. E homem de barba é tudo parecido. Homem de barba e bigode é tudo parecido. E ainda, naquela época, eles usavam aqueles vestidos com aquele capuz, né, na cabeça, com aquele véu na cabeça. Então, quando eles voltam com os barcos vazios, aquele homem está na praia, eles não reconhecem que é Jesus. É Jesus ressuscitado. Mas eles nem poderiam imaginar que seria Jesus. Por quê? Porque na cabeça deles, Jesus está morto. É impossível. Mas nunca, jamais que eles iriam sonhar que aquele homem era Jesus, porque eles viram Jesus morrer. Não passa na cabeça deles que seria Jesus. Eles não reconhecem Jesus. Eles não querem sequer pensar nessa possibilidade, porque a mente já aceitou a seguinte realidade: Jesus morreu. Você vê que problema que é a fé? A pessoa, para ter fé, ela tem que desbloquear a mente. A pessoa tem que passar a pensar diferente.
A pessoa tem que se reprogramar, porque se ela continuar acreditando no fracasso, se ela continuar acreditando que está tudo acabado, que não tem mais jeito, é do jeito que ela vai enxergar o mundo. Não vai ver as oportunidades que aparecem. A pessoa tem que mudar a maneira de enxergar as coisas. Tem que se desprogramar. A cabeça deles está cheia da seguinte informação: Jesus está morto, Jesus está sepultado. Trabalhamos a noite inteira, estou cansado, estou com sono, quero dormir. Nada pegamos. A cabeça deles está voltada para o problema, para o mundinho deles. E agora, o que nós vamos comer, hein? Não temos nada que comer. Ainda chega esse homem aí, vem pedir comida para a gente. Que absurdo. A gente já está na pior e ele ainda vem pedir comida para a gente. Não tem o que comer, não. Não tinha mesmo. Estamos na pior. Eles não reconhecem que é Jesus. Versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Agora o que eles fazem? Eles já estão na praia. O homem está lá na praia. Eles não reconhecem que é Jesus ressuscitado. E o homem diz: voltem para o mar. Lancem a rede do lado direito do barco e achareis. Pedro novamente podia responder: não dá não, estou cansado, estou louco para chegar em casa, tomar um banho e dormir. E eu não sei nem como vou explicar para minha mulher que eu não tenho nada para comer, não estou levando comida para casa. Porque Pedro era casado, né? A minha sogra então vai pegar no meu pé. Vai me chamar de vagabundo, de preguiçoso, que não trouxe comida para casa. Pedro podia falar: não vou pescar mais não, olha, já estou cansado, desanimado, vou para casa tomar um banho, aguentar minha esposa, aguentar minha sogra. Ele podia fazer isso. Ele já tinha tentado a noite inteira. Mas não sei por que cargas d'água, eles entram novamente no barco. Só que agora, preste atenção, eles vão sozinhos no barco. O homem continua na praia. Lembra que na primeira pesca maravilhosa, Jesus estava dentro do barco? Lembra disso? Ele não foi junto dentro do barco na primeira pesca maravilhosa? Agora, na segunda ordem, Jesus fica na praia e eles vão sozinhos no barco. Por que essa diferença? Por quê, meu querido? Jesus, ele não precisa ir fisicamente a lugar nenhum, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo para todo sempre, ele está em toda parte ao mesmo tempo, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então eles vão, e em cima da ordem que foi dada, eles lançam a rede do lado direito do barco. Por que a ordem foi essa? Será que do lado direito tinha mais peixe? Tanto fazia. O barquinho lá no mar, ele fica girando sem parar assim, ó. Por que tinha que lançar a rede do lado direito do barco? Para obedecer a palavra de Deus. Para se colocar debaixo da palavra. E a pessoa só entra na fartura do reino de Deus quando ela está debaixo da palavra de Deus. Amém? A pessoa só está sujeita às bênçãos de Deus se ela está obedecendo certinho, direitinho a palavra de Deus. Tanto fizesse lá, qualquer lado que lançasse a rede, eu sei que Deus iria abençoar. Mas Jesus deu uma ordem detalhada: a rede do lado direito do barco. Eles têm que fazer direitinho do jeito que diz a palavra. Muito bem. Versículo 6, continuando. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Eles pegaram muitos peixes e não conseguiam puxar a rede de volta. Não conseguiam colocar a rede dentro do barco. E eles não vão conseguir, nem com a ajuda de todos os pescadores. Porque você vai ver aqui que eles vêm remando com o barco e trazendo a rede por dentro do mar mesmo. Você vai ver depois que Pedro, ele volta para arrastar a rede até a praia. Vamos ver isso daí? Olha o que diz aqui, ó. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor,
cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Você percebe que ele teve temor de Deus novamente? Na primeira pescaria, quando ele viu aquela pesca milagrosa, sobrenatural, uma pesca que ele nunca tinha visto antes, ele não caiu de joelho lá dentro do barquinho e falou: sai daqui que eu sou pecador? Ele não sentiu temor? Olha novamente ele sentindo temor. O temor agora é tão grande que ele vai se esconder dentro da água. Ele pula dentro da água, porque ele estava nu. É lógico que não estava totalmente nu, estava usando aqueles panos aqui na cintura, né? A cueca que eles tinham na época, era um fraldão que eles amarravam aqui. Mas Pedro não queria aparecer para Jesus com esse fraldão. E ele se joga dentro da água e pega a túnica e começa a vestir dentro da água. Quem já tentou se trocar debaixo do chuveiro? Ou dentro da piscina? Deve ser difícil, imagina. Pedro tendo que boiar, nadar e tendo que se vestir. E aquela roupa deles não é fácil que nem a nossa, que você enfia a mão aqui, já é a manga, enfia a perna aqui, já é a calça, né? Aquela roupa deles é pano em cima de pano, pano em cima de pano, tão complicado. Ele tem que nadar e se vestir. Olha ele criando dificuldade por causa do pensamento humano. Porque ele acha que para ver o Senhor Jesus ele tem que estar vestido. O que é isso? Doutrina de homens. Quando ele pescou lá a noite inteira, não pegou nada, e chegou na praia, ele já não estava com aquela cueca de pano lá? Ele já não estava nu? Ele não reconheceu que era Jesus, ele já estava vestido daquele jeito. Por que agora, achando que é o Senhor Jesus, ele tem medo e se veste? Ele está fazendo igual a Adão, igualzinho a Adão. Deus criou Adão e Eva, os dois andavam nus lá no jardim, e Deus ia todo dia visitar Adão e Eva. No dia que eles pecaram e viram que estavam nus, Adão se escondeu. E Deus falou: Adão, por que você está se escondendo? Ah, porque eu estou nu. Ué, desde quando Deus deixou de falar com Adão porque ele estava nu? Jesus, quando deu a ordem: ô Pedro, agora você faz o seguinte, vai lá de novo no mar e lança a rede do lado direito do barco. Pedro já não estava ali sem roupa? Nu do mesmo jeito? Estava. Mas Pedro está achando que para ser abençoado ele tem que estar vestido. O que é isso? Doutrina de homens. Então Pedro pula dentro da água e fica se trocando dentro da água, fica envergonhado, e o Senhor Jesus manda trazer os barcos. Olha aqui, ó. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Versículo 12. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Amém, igreja? O que nós estamos aprendendo agora? Que novamente o Senhor Jesus entra numa situação de fracasso e resolve um problema imediatamente. Foi na primeira passada de rede. Você acha que isso é coincidência? Os chineses dizem assim, tem esse provérbio. Os chineses falam assim: o cavalo ganhou a corrida, sorte. O mesmo cavalo ganhou de novo a corrida, coincidência. O mesmo cavalo ganhou a terceira vez a corrida, aposte nele. Você acha que é coincidência Jesus fazer o mesmo milagre, a mesma operação, suprir a necessidade de um bando de gente faminta, um bando de gente desesperada, desanimada? Você acha que isso é coincidência? Não, meu querido, não é coincidência. Jesus é o Filho de Deus. Ele tem poder para repetir o milagre a hora que Ele quiser. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus repetiu o milagre.
para provar que Ele faz isso a hora que Ele quer. Você quer ter resultados como você nunca teve em toda a sua vida? Então dê uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, está escrito que o Senhor Jesus tem o nome, a palavra de Deus. Aplaude o Senhor Jesus, aplaude a palavra de Deus. Todos vocês que ergueram as mãos, vocês vão se colocar agora debaixo do reino de Deus. Porque é o único jeito de você ter fartura, prosperidade e abundância, é o único jeito de você ser suprido pelo reino de Deus. Todos que querem essa fartura, essa prosperidade, e que têm fé, e que vão agir dentro da palavra de Deus, vem aqui para frente. Vamos dar um jeito de caber todo mundo aqui, porque eu quero contar agora alguns detalhes desses 2 milagres. Eu quero comentar com você os detalhes para o milagre acontecer. Você vai ter que aprender. E eu quero você aqui perto de mim. Venham para cá. Quero todos os que têm fé, todos que querem viver debaixo do reino de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Não adianta, se você for desobediente da palavra de Deus, você está fora do reino de Deus. A tua vida vai ser mesmo de fracasso, de miséria. Você vai ficar à tua própria sorte, com o diabo atrapalhando tudo. Se você quer realmente ter vitória, tem que obedecer a palavra de Deus. Olha aqui, desobediente não é abençoado. Coloque isso na tua cabeça, hein? Quem está fora da obediência está fora do reino de Deus. Não adianta, pode até estar dentro da igreja, não quer dizer nada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e é desobediente à palavra de Deus. Não é desobediente ao pastor, nada disso. Desobediente à palavra de Deus. Aí não adianta ela estar dentro da igreja. Primeira coisa, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Amém? Tudo que você fizer tem que ser dentro da palavra do Senhor Jesus, para você se sujeitar ao reino de Deus. Está disposto a isso? Ser sujeito à palavra de Deus? Então coloque a mão direita sobre o teu coração e declare isto com a tua boca. Declare para Deus. Declare: eu me sujeito à tua palavra. Tira de mim a desobediência. Vai orando, vai usando as tuas palavras para conversar com Deus. Usa a tua própria boca. Fala direto com Deus. Se você tem sido desobediente, feito coisas fora da palavra de Deus, pede perdão. Pede perdão. Tenha temor de Deus. Você tem que ter temor de Deus. Isso. Está disposto, está disposta. Se sujeite agora. Diga: meu Deus, o que o Senhor me mandar fazer, eu farei. Declare isso. Te obedecerei cegamente, detalhadamente. Não haverá em mim qualquer questionamento. Declare isso para Deus. Meu Deus, eu vou fazer conforme a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou viver a partir de hoje. Declare isso. É algo tremendo. Oh, glória. Muito bem. Você está fazendo como Pedro fez. Agora preste atenção nos detalhes que eu vou passar para você sobre os 2 milagres. Os 2 milagres são um só. Qual a diferença da primeira pesca maravilhosa e da segunda pesca maravilhosa? 3 anos e meio de diferença. Qual outra diferença? Aqui Jesus está vivo sobre a terra, na primeira pesca. Aqui ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Amém? Outra diferença: na primeira pescaria, as redes se romperam. Perderam peixes. Foi muito, mas perderam. Na segunda pesca maravilhosa, não se perdeu nada. Resultado 100%. Deu até para contar 153. Eles podiam falar: olha, era 154, é que escapou um. Não, foram 153 porque não perdeu nenhum. Tá certo?
O que significa isso? Que você não vai mais perder o seu esforço. Você não vai mais tomar prejuízo. Tem que viver debaixo do reino de Deus. Quando eles começaram a agir, eles declararam obediência à palavra de Deus. Conforme a tua palavra eu lançarei a rede, porque tu mandastes, assim eu vou fazer. Muito bem, obedecer à palavra de Deus. Isso você já disse que vai fazer. Nós estamos criando as condições para você ser abençoado já nesta semana. Esta é a semana da pesca maravilhosa na tua vida. Outra coisa, na segunda pesca maravilhosa, quando Jesus ressuscitou e aparece na praia para os discípulos no mesmo mar da Galileia, Jesus ele repete o milagre. Já ressuscitado, ele repete o milagre para provar que ele tem a capacidade de repetir as operações, repetir os milagres. Você crê que ele tem o poder de fazer isso? Amém? Ele repetiu o milagre porque ele está ressuscitado. Aquele mesmo Jesus que apareceu às margens do mar da Galileia, ressuscitado, é o mesmo Jesus que nós cremos. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Então esse mesmo Jesus tem poder para proporcionar a pesca maravilhosa na sua vida. Tome posse disso. Como é que toma posse? Diga eu creio, que assim seja. Amém. Tá certo? Conforme a gente vai falando, você vê que bateu com a tua fé. É isso mesmo, toma posse. Porque é a palavra que produz resultado. É a palavra que opera. Então, o mesmo Jesus que ressuscitado apareceu lá no mar da Galileia, é o mesmo que nós cremos e está vivo para todo sempre. Então ele tem o poder de repetir o milagre da pesca maravilhosa na sua vida. Amém? Outra coisa, Jesus sempre soube de todas as coisas, sim ou não? Ele sempre soube. Agora, ressuscitado, ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Muito mais agora. Ele é Deus. Ele ressuscitou, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus sabe de todas as coisas, sempre soube. Quando os discípulos vieram naquela noite, cansados, desanimados, com as redes sujas e vazias, os barcos vazios, quando Jesus chega para eles e diz: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia qual era a resposta que eles iam dar? Sabia. Jesus já sabia que eles não tinham nada. E por que ele perguntou se ele já sabia? Para ficar claro que não tinha nada mesmo, para servir para nós aqui hoje, 20 séculos depois. Para ficar declarada a impossibilidade do homem, da mulher, conseguir sucesso sem Jesus. Para ficar mesmo, passar um atestado de pobreza. Tá certo? Jesus perguntou para eles passarem um atestado de pobreza. Vocês têm alguma coisa para comer? Não. Ele já sabia a resposta, mas diga. Tá certo? Você tem 153 grandes peixes? Não. Jesus, ele já sabe que você não tem. Mas esta semana da pesca maravilhosa é para quem não tem mesmo. É para quem quer. Jesus já sabe que você não tem. Essa semana da pesca maravilhosa, ele quer trabalhar com quem não tem. Tá certo? Então vai acompanhando os dois milagres e o que acontece aqui. Sabendo que a resposta era não, Jesus manda eles de volta ao alto mar. Certo? Vão ao mar alto e lance a rede do lado direito do barco. Mas o que nós vimos? Que quando eles voltaram com 153 grandes peixes, quando eles chegam lá na praia, Jesus já estava com o fogo aceso, o peixe assado e os pães prontos. A janta já estava pronta. Por que Jesus mandou eles lá para o mar, se não precisava, hein? Por quê? Por que ele mandou de volta? Os homens estão cansados.
Se Jesus já ia preparar a janta, por que ele mandou os coitados, cansados, desanimados, de novo para o mar? Pescar outra vez, por quê? Não teria sido muito mais lógico Jesus chegar naquela hora: e aí, tem alguma coisa para comer? Não. Ah, não precisa, viu? Já preparei tudo, vem para cá, ó. Tem peixe aqui, tem pão aqui, o fogo está pronto, a janta está pronta, vem comer. Estou vendo que vocês estão cansados. Ele não podia ter feito isso e economizado uma etapa? Poupado os discípulos de um esforço? Não podia? Mas no entanto, ele fala: não tem nada para comer? Então vão de novo lá em alto mar e joga a rede do lado direito do barco. Por quê? Por quê? Por uma única razão. Aqueles homens desanimados, fracassados e desligados do reino de Deus tinham que aprender a voltar a viverem dentro da palavra de Deus. Tá certo? Eles tinham que voltar a viver dentro da palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus. Você quer a bênção? Então obedece a palavra. O que foi que Jesus fez? Vão lá, joga a rede do lado direito do barco. E eles foram e pegaram os 153 grandes peixes. Quando eles se dispuseram a fazer o que Jesus mandou, eles ficaram debaixo do reino de Deus outra vez. Tem direito às bênçãos. Está compreendendo isso? Por isso que eles foram mandados de volta para o mar, mesmo não precisando. E quando eles voltam felizes, conseguimos, hein? 153 grandes peixes. A nossa refeição está garantida, o nosso sustento está garantido. Quando eles voltam para a praia felizes com a rede, eles encontram Jesus já com a janta pronta: pão e peixe assado e o fogo aceso. Você não gostaria de ter comido um peixinho assado, temperado pelas mãos abençoadas do Senhor Jesus? O homem deve fazer um churrasco de peixe. Ele deve fazer um pãozinho assado. Olha só, a bênção já estava pronta na praia, mas eles tiveram que fazer o esforço, tiveram que voltar. Vocês estão compreendendo como é que funciona? Às vezes a pessoa quer ficar de boca aberta esperando cair. Tem gente que deita na rede e fala para a mulher: mulher, estou com fome, pega uma banana para mim. Aí a mulher traz a banana e ele fala: não vou descascar não. Descasca para mim, mulher. Aí a mulher descasca a banana para ele lá na rede. Agora bem, você pensou que ia pôr na boca dele, né? Agora, benzinho, põe a casca da banana ali e a banana põe 2 metros mais para frente. Por quê, marida? É porque assim, a hora que eu levantar da rede, eu piso na casca de banana, escorrego e já caio de boca aberta na banana, e assim não tenho trabalho, nem de pegar. Tem gente que quer viver assim, não dá certo. Jesus, ele quer que a pessoa faça a parte dele. Volta lá. Você não tem os 153 grandes peixes? Não. Volta lá para pegar e traz aqui. Olha aqui, note isso. Jesus agora, quando eles estão trazendo os 153 grandes peixes, Jesus já está com a janta pronta. Mas olha o que ele diz, ó. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Eles foram abençoados. Jesus podia falar: vocês não precisam mais do peixe, pode jogar tudo de volta no mar. É ou não é? Pode jogar de volta lá, não precisa, já preparei aqui tudo. Mas Jesus manda trazer aqui. Amém? O que é isso? É entregar aos pés do Senhor Jesus. É sujeitar as coisas que nós temos, que nós possuímos, é sujeitar ao reino de Deus. É a pessoa compreender que tudo que ela tem veio de Deus, e por isso tudo que ela tem, ela sujeita a Deus.
tudo que ela precisava está no reino de Deus. E tudo que ela quer já está preparado no reino de Deus. Então, eles estão trazendo os peixes, mas não precisa mais, porque a janta está pronta lá na praia. Mas mesmo assim, Jesus manda eles trazerem e sujeitarem aos seus pés. Vocês concordam comigo que foi uma grande bênção Jesus ter ajudado eles na pescaria, sim ou não? Foi uma grande bênção. Eles poderiam dar um grande testemunho. Estavam passando fome, Jesus abençoou a nossa pescaria, pegamos 153 grandes peixes. Foi uma grande bênção, você concorda? Mas ele manda essas pessoas abençoadas trazer os 153 grandes peixes, para se sujeitar ao reino de Deus, para colocar aos pés do Senhor Jesus. Quantos aqui já foram abençoados pelo Senhor Jesus? Levante a mão. Então você que tem sido abençoado pelo Senhor Jesus, já provou deste poder. Sujeita ao Senhor Jesus. Viva debaixo da palavra de Deus. Entrega tudo aos pés do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história de sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Não guarde essa mensagem para você. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida. Canal do Alberto Santos. O canal interdenominacional da Palavra de Deus, da Fé e do Testemunho.